Meu nome é Monique Prada, eu tô aqui para falar de Xuca. Xuca, já deu uma treta sobre Xuca, porque alguém disse que Xuca, falar Xuca é apropriação cultural. Bom, nós conversamos, cheguei à conclusão de que não há nenhuma apropriação cultural. Todo mundo que tem cu pode fazer Xuca. Mas o que é a Xuca? Então, melhor explica... Então, melhor explicadinho. A chuca, ou a ducha retal, ou a duchinha, ou o chuveirinho, ou a Judite. Judite eu aprendi hoje, Judite. A Judite ou enema. Consiste em limpar a âmpula do intestino. Âmpula é uma palavra bonita, né? Então, a parte baixa do intestino para tirar resíduos de cocô, porque para você se sentir mais à vontade, para o seu parceiro se sentir mais à vontade, para não passar cheque. Passar cheque, mas também se passar cheque, qual é o problema, né? Você está brincando aonde? No jardim ou no cu? O cu tem cocô, é natural. Antes de continuar falando da Xuca, eu queria falar uma coisa importante também, né? Você está tentando fazer sexo anal porque você gosta, porque você quer prazer ou porque seu parceiro está exigindo? Se o teu caso é a segunda opção, antes da Xuca eu te recomendo trocar de parceiro. Sabe, você tem que fazer o que é bom pra você, o que te agrada, não se sinta pressionada a nada. Boa parte dos vídeos que eu encontrei na internet falando sobre Xuca eram vídeos que te direcionavam a agradar o teu parceiro. Mas que bosta isso, né? Você tem que pensar se você gosta do que está fazendo. O teu parceiro ele vem depois de você, sempre. Algumas questões que me colocaram sobre a coisa da duchinha, da Xuca, né? Se faz mal, se não faz mal, eu diria o seguinte. Estava assistindo alguns vídeos que eu entendi, não há comprovação de que não faça mal. Também não há comprovação de que faça mal. Uma coisa que é muito importante você cuidar é a quantidade de água que você vai injetar. Quando você faz a Xuca com a duchinha higiênica, do banheiro ou com a mangueirinha do chuveiro é muito difícil de controlar. Para isso existem nas farmácias, você vai encontrar o kit para ducha retal, como que chama? Ducha ginecológica, não necessariamente ginecológica, enfim. Ducha ginecológica, uma bombinha, existem descartáveis, existem reaproveitáveis. Eu sei que nos Estados Unidos, eu não sei se aqui também se usa um kit que já vem com água destilada ou com soro fisiológico. Eu costumo usar a duchinha do meu banheiro, mas com a duchinha eu sei que você não tem como controlar a quantidade. Você tem que cuidar muito a quantidade, muito, porque muita quantidade pode te causar problemas sérios, pode te causar até uma perfuração do intestino. Tá? Vá aos poucos, nunca ultrapasse os seus limites. Se doer, é óbvio que você está fazendo algo errado. Outra dica é a coisa de não enfiar a mangueirinha, sabe? Você encosta a mangueirinha e dá um jato para não se machucar, porque acaba machucando as suas preguinhas. Quanto tempo você vai esperar até poder fazer o sexo anal? Você vai fazendo e vai conhecendo seu corpo, sabe? Você vai se sentir. uh, Sentir os seus limites é uma coisa que eu não posso te dizer, só você vai sentindo, né? Se fala em validade do duchinha de até 3 horas, que é o período que teu intestino leva para trabalhar, enfim, e logo você vai ter mais vontade de fazer cocô. Eu não sei, eu não cronometraria isso, não. Eu contaria pelas minhas reações, sabe? E isso varia de dia a dia. Sobre alimentação, outra pergunta sobre alimentação. Bom, dia de fazer sexo anal, não come caroço de pipoca. Caroço de pipoca eu não recomendo. De resto, uma alimentação saudável, bastante fibra, arroz, feijão, salada. Bom, não sei se você vai mudar a sua alimentação por conta do sexo, mas comer bastante fibra é sempre bom, então te recomendo. São essas mais ou menos as dúvidas. Eu não encontrei muitas dúvidas, não. Acho que é muito mais. A dúvida das pessoas, ela passava muito mais pelo termo, né? Chuca, o que é chuca? Um termo engraçado, enfim. Pois é, vocês percebem? Chuca é só isso. Chuca é uma prática
médica também. Até um tempo atrás se usava fazer enema antes do parto, hoje não se usa mais. Os médicos faziam enema para evitar acidentes durante o parto. Sei que é uma prática que não se usa mais, se usa em outros contextos e se usa nesse contexto sexual. Quer dizer, é apenas uma prática íntima de limpeza e de higiene. Por que eu estou falando isso? E por que eu resolvi abordar esse assunto? Porque aí voltamos para a política, outro tipo de merda. O que acontece? Nós tivemos eleições no domingo e algumas candidatas trans foram eleitas, algumas não foram, algumas prostitutas, não, desculpa. Prostituta eleita foi em Manacapuru, foi uma prostituta eleita. A Coroca está sofrendo algum tipo de pressão nas redes, né? São pessoas desqualificando a sua eleição pelo fato de ela ser prostituta. E isso aconteceu muito com amigas trans, sabe? No fim da noite de domingo, algumas agressões, algumas pessoas comemorando o fato de elas não terem sido eleitas, o que é uma verdade parcial. Duas delas ficaram como suplentes. Dessas agressões todas, uma que me chama muito a atenção é uma pessoa que se refere a Indianara como a candidata da Xuca. Por isso eu decidi falar com vocês aqui de Xuca, para vocês pensarem comigo no grau de agressividade que tem nessa expressão quando ela é usada fora do nosso contexto, de eu estar ensinando para vocês uma prática que talvez interesse para a maioria, e que é uma prática íntima, é uma prática de preparo para sexo, normalmente, né? O ponto de agressividade disso, de você reduzir a militância e o ativismo de uma pessoa a um cu. Uma maneira de objetificar essa pessoa absurdamente. Quer dizer, é uma coisa que não condiz com o que a gente vem pensando como esquerda, como luta por direitos humanos, como feminismo. No entanto, tem sido bastante comum e por isso eu resolvi voltar a esse assunto, tocar nesse assunto. Vamos falar de cu, vamos falar de chuca e vamos pensar se faz algum sentido nós agredirmos uma pessoa por conta disso. Quer dizer, por conta disso não. Com isso, nós comemorarmos a não eleição de uma candidata de esquerda usando essa expressão, a vereadora da Xuca. Deixando dúvida aí para vocês, deixando para vocês pensarem o que está acontecendo com esse nosso feminismo de internet, o que está pegando, o que está rolando, por que é que nós estamos adotando práticas antes tão ligadas aos reaças, ao fascismo. O que está acontecendo com as nossas cabeças? Que a gente vê essa expressão, a gente não percebe o grau de agressividade nela e acaba compartilhando esse texto. De resto, um texto muito bom, um texto muito bem escrito, um texto com o qual eu concordo parcialmente, porém meus olhos dão de cara com aquilo e me choco. O questionamento que eu deixo para vocês, agora que já falei de Xuca, é esse. O que está acontecendo com as nossas mentes, que estamos deixando as coisas passarem para esse grau de agressividade tão imenso. E é um grau de agressividade que tem sido justificado por quê? Porque Indianara é uma mulher trans e uma mulher que milita por direitos inerentes à sua categoria, a categoria da qual eu pertenço. Sabe, nós temos sido agredidas muito fortemente por conta de lutar pelos direitos das trabalhadoras sexuais. Eu não compreendo, eu realmente não compreendo que pessoas dentro da esquerda estejam se aliando a esse tipo de discurso e lamento bastante. De resto, qualquer outra dúvida sobre a questão da Xuca, vocês podem me procurar no Facebook, página facebook.com/cortesã moderna. Estou disponível para vocês. Um beijo.